Olá pessoal, tudo certo? Espero que estejam todos e todas bem, se cuidando direitinho na medida do possível. Pois bem pessoal, no encontro de hoje nós vamos seguir aí a discussão que nós viemos tendo no nosso último encontro sobre os modelos de organização do Estado moderno. Lembrando aí que no nosso último vídeo passamos pelo Estado absolutista e que a partir das revoluções burguesas tem a origem o Estado liberal, que muda tanto a conformação política desse Estado como também as relações econômicas. E hoje, nessa primeira parte desse encontro sobre os Estados nacionais do século XX, vamos analisar mais de perto dois estados que são muito importantes para a gente compreender o desenrolar do século XX, que vai até os dias atuais, inclusive, né? Que é o Estado socialista e o Estado fascista. Já de antemão, gente, é importante a gente refletir sobre o que seria esse esgotamento do Estado liberal enquanto modelo organizativo. Ora, lembremos que lá a partir das elaborações do Adam Smith e de outros teóricos intelectuais do Estado liberal, seria a livre concorrência da iniciativa privada, nessa mão invisível do mercado, que regularia a economia a partir, inclusive, da não intervenção estatal. Mas aí nesse final do século XIX e na virada do século XX, nesse início do século XX, o que ocorre é justamente o contrário do que o Adam Smith pregava. Então não houve paz mundial, houve sim avanço das empresas, das indústrias, com muita concentração de capital, mas efetivamente a paz mundial terminou aonde? Na Primeira Guerra Mundial, que era muito mais do que uma guerra entre mercados, que tornou-se guerra entre países propriamente. E esse é um elemento fundamental para a gente pensar nesse esgotamento do modelo liberal da economia. Mas agora percebam, por outro lado, que o capitalismo ele não se encerra na Primeira Guerra Mundial. Muito pelo contrário. Ele segue ao longo do século XX com outras roupagens, com outras formas, se apresentando de outras formas, mas efetivamente seu conteúdo segue relativamente intacto, certo? Então o primeiro elemento para a gente pensar o que seria esse esgotamento do Estado liberal surge como a Primeira Guerra Mundial. Um segundo elemento fundamental também para a gente pensar aspectos sobre esse esgotamento seria o imperialismo envolvendo tanto a política colonial na África, dos países europeus, das grandes potências europeias, assim também como o deslocamento cada vez maior do capital industrial, ou seja, o dinheiro investido nas fábricas, envolvido nas indústrias, deslocados para o capital financeiro, para os bancos. E esse também é um elemento muito importante que marca aí essa virada para o século XX. Um outro elemento também que é fundamental, está conectado com o quarto ponto, são os conflitos sociais. Os conflitos sociais muito decorrentes da luta dos trabalhadores por mais direitos, por acesso à moradia, por acesso a direitos, por redução de jornada trabalhista e, acima de tudo, pela construção de um outro modelo de sociedade, um modelo fortemente influenciado pelas ideias socialistas. Lembrem aí que, nesse período, as ideias socialistas, elas, em alguma medida, já se consolidaram na Europa. Já é um pensamento consolidado dentro da esquerda, de um modo geral, e dentro do movimento operário especificamente. E esses elementos é o que faz ruir, que faz tremer as bases organizativas do Estado liberal. E ele surge como, professor? Pessoal, é importante a gente refletir de que naquele momento a Rússia ainda vivia sob o governo de uma monarquia, do Nicolau II. Esse czar, ele se envolve diretamente na Primeira Guerra Mundial e a Rússia tem um conjunto de baixas na guerra. Na Rússia, inclusive, nesse período, aumenta-se fortemente a fome e a miséria perante os trabalhadores e os camponeses. Lembre-se que, à época, a Rússia não era ainda um país desenvolvido industrialmente, era um país basicamente agrário. E isso é fundamental para a gente refletir sobre essas condições nas quais a Rússia se encontrava nesse ano de 17. E durante a Primeira Guerra, que iniciou em 14, mas particularmente em 1917. E aqui, pessoal, vamos pensar nesse terceiro ponto, que são os soviets, ou conselhos. Os soviets eram onde a grande maioria dos trabalhadores e camponeses se organizavam. Nesses espaços se discutia sobre a política nacional, a política internacional e refletia-se e deliberava-se um conjunto de questões de interesse dos trabalhadores. É importante destacar aqui um elemento importante, que muitas vezes quando se fala direita, esquerda, é como se houvesse blocos somente que pensassem de forma homogênea, o que não é verdade. Vamos pensar aí que nos próprios soviets, lá em 1917, na Rússia, e antes disso, mas particularmente em 17,
participavam diversos grupos desses espaços, né? Participavam os socialistas revolucionários, participavam os bolcheviques, participavam os mencheviques, diversos agrupamentos políticos que pensavam de forma divergente, mesmo em grande medida, esses que eu falei agora, estando no campo da esquerda. E aí é fundamental também a gente pensar a importância dos soviets, porque os soviets vão ter esse papel protagonista a partir da Revolução de Fevereiro, né? Lembremos que a Revolução Russa, propriamente, né, conhecida como Revolução Russa, ela ocorre em outubro, mas em fevereiro o Nicolau II ele entrega o poder, né, ele renuncia ao poder, né, e assume o Kerensky. Kerensky é uma figura, né, desse período que ele vai assumir, tentar a construção, né, vai assumir esse papel de construir na Rússia um Estado liberal burguês, como já havia em outros países, né, como o caso da Inglaterra, França, etc. E a partir dessa consígnia, todo o poder aos soviets, enfim, os soviets, né, chefiados, dirigidos pelos bolcheviques, tomam o poder do Estado e estabelecem aí o Estado socialista. Obviamente que nesse primeiro período não foi nada fácil, né, de 17 até 1921 mais ou menos, ocorre a Guerra Civil na Rússia, porque esses grandes proprietários, ou mesmo capitalistas que perderam suas fábricas e perderam suas terras, eles não aceitam, obviamente, né, de mão beijada perder esses privilégios, e organizam um conjunto de exércitos mercenários para combater e tentar destruir a revolução. Mas vejam aqui que um elemento que eu quero trazer para vocês são as principais características propriamente do Estado socialista, que se dirige, inclusive, exatamente para o que eu falei anteriormente, que é a questão da propriedade privada. Veja que a partir das elaborações lá do Karl Marx, né, e de tudo que desenvolveu o marxismo e as ideias socialistas aí até o final do século XIX e na virada do século XX, o que está colocado em ponto central é a abolição da propriedade privada. Como assim abolição da propriedade privada, professor? Observe, pessoal, que até então, né, na Rússia, em grande parte da Europa e ao redor do mundo, onde regia aí o modo de produção capitalista, as riquezas produzidas pelos trabalhadores, né, as mercadorias e o produto do seu trabalho, era apropriada, ou seja, ficava retida a quem? O dono daquela fábrica, né? E o mesmo a gente pode pensar em alguma medida para os campos, né, e para os grandes proprietários de terra. Só que com a ideia das ideias socialistas, e aí particularmente a partir da conformação do Estado socialista, o que ocorre é a inversão dessa lógica. Não mais uma pessoa, né, o capitalista, se apropriaria dessa riqueza, e sim seria distribuído por toda a sociedade e por todos aqueles que produzem a riqueza, que são os trabalhadores e as trabalhadoras. E a partir dessa ideia, né, o Estado socialista soviético, ele subverte, né, ele revoluciona essas relações que estavam colocadas na Rússia e, mais do que isso, passa a questionar o que ocorre ao redor do mundo, né? Esse modelo de Estado liberal que está estabelecido ao redor do mundo e aí, particularmente na Europa neste período. E como já havia dito e repito para não haver dúvida, em cada modelo de Estado, em cada conformação de modelo de Estado, haverão intelectuais que vão existir para justificar aquele modelo de Estado. Independente do juízo que a gente possa fazer, né, se é um Estado que é coerente, que não é coerente, enfim, mas o fundamental a gente pensar existirão intelectuais para o quê? Para conformar e justificar a existência e permanência daquele Estado. No caso do Estado socialista, talvez o maior expoente baluarte, né, desse processo foi o Vladimir Ilyich Ulyanov, também conhecido, né, popularmente, vulgo como Lenin. Lenin foi aí o principal dirigente bolchevique da Revolução Russa, né? Lenin, que aí ficou no exílio durante muito tempo, retorna para a Rússia já em 17, e chegando na Rússia, em abril, Lenin ele vai escrever uma carta que ficou conhecida como Teses de Abril. Talvez tenha sido uma das maiores sacadas de Lenin, né, em todo o seu processo político, em toda a sua participação política, quando ele pensa uma consigna, né, duas consignas fundamentais. A primeira é todo o poder aos soviets, ou seja, naquele momento os conselhos não deveriam apoiar um Estado burguês, né, um Estado liberal. Não era o momento. Era o momento dos trabalhadores tomarem o Estado em suas mãos. E por conta disso, nessa consigna, todo o poder aos soviets. E uma outra consigna que é fundamental também para a gente pensar a Revolução Russa é o pão, paz e terra. Pão, porque grande maioria da população russa passava fome naquele momento.
terra para os camponeses, já que os grandes proprietários é quem dominavam essa parte do campo dentro da Rússia, e paz para que a Rússia efetivamente saísse da Primeira Guerra Mundial, que só gerava baixas e derrotas por parte da população russa, né? Então, essas duas consignas articuladas, a partir das elaborações de Lenin, é que fazem com que os trabalhadores tomem em suas mãos o Estado, né? E aí tomem o poder e formem o Estado socialista. Como já falei, mas repito, é importante, né? De 1917 a 1921 é o período que foi conhecido como comunismo de guerra, ou seja, era a formação do Estado socialista, obviamente, mas muito voltado para tentar a defesa contra os inimigos externos e internos, né? Vale lembrar que os burgueses, os latifundiários e a própria monarquia se organizam para tentar sabotar e derrotar o governo de Lenin naquele momento, de Lenin e dos trabalhadores na União Soviética, né? Que vai surgir aí a partir de 1921 com a vitória do Exército Vermelho. Exército Vermelho esse formado pelos trabalhadores na Rússia, dirigido por um outro dirigente da Revolução Russa, que é o Leon Trotsky, que vai derrotar esses outros exércitos e ameaças à Revolução Russa. E nesse momento, talvez aí seja muito importante para a gente pensar também uma das principais elaborações de Lenin, que é a implementação da NEP, né? O Lenin ele propõe a NEP, que é a nova política econômica, né? Nessa nova política econômica, após o comunismo de guerra, Lenin percebe que é preciso desenvolver e industrializar a Rússia para que ela consiga avançar e que supere esse momento tão catastrófico que foi o pós-guerra e também, inclusive, a própria guerra civil. Com a NEP, a Rússia dá saltos de produtividade, né? A Rússia consegue investir largamente, né, na sua industrialização. A Rússia passa a ser uma referência no que tange aos direitos sociais, né? A redução da jornada de trabalho. Pense que nesse período na Europa se trabalhava 12, 16 horas. Na Rússia, os trabalhadores passam a trabalhar 8 horas por dia, né? As mulheres conquistam o conjunto de direitos, a participação da vida pública, um conjunto de discussões que nós hoje temos, né, sobre a mulher, o seu corpo, etc., na Rússia já é adquirido com a própria Revolução, né? Então a Revolução Russa, acima de tudo, é um marco para o século XX, é um divisor de águas. Não dá como a gente pensar, né? Não tem como a gente pensar o próprio desenvolvimento do século XX, dos países, e particularmente o Brasil também, com a ausência da Revolução Russa, né? Então, por conta disso, é fundamental a gente compreender, né, que a Revolução Russa é esse marco, né, é um marco, um divisor de águas no século XX. E por fim, para a gente fechar aqui o Estado Socialista tratando de Lenin, cabe pensar duas obras de Lenin que são muito importantes na sua vida e na sua produção teórica. A primeira é o Estado e Revolução, que é escrito em meio à Revolução, em 1917, né, onde o Lenin aí discute um pouco sobre o caráter do Estado, as características do Estado, né, e a necessidade da Revolução Socialista. Esse livro é um clássico do marxismo, né, e é um clássico dentro da produção bibliográfica do Lenin. E um outro livro que é muito importante, uma leitura de conjuntura, ou seja, uma leitura de como está organizada a sociedade à época, né? E aí particularmente sobre o capitalismo na Europa, nesse período, é o Imperialismo, fase superior do capitalismo, que é onde Lenin vai discutir aí principalmente a relação e o deslocamento, né, desse capital industrial para o capital bancário, né, para o capital financeiro. E o Lenin vai trazer esses elementos, né, elementos conjunturais, que são muito importantes para desvelar aí o período que o Lenin viveu, né, e esse início do século XX. E a partir daqui, pessoal, vamos fazer a análise sobre o Estado fascista. Esse modelo de Estado aí que surge a partir da década de 20, né, se consolida na década de 30, ele é muito importante também para pensarmos esse início do século XX que foi extremamente turbulento. Vamos lembrar, inclusive, que aí talvez sejam os dois principais países, né, que figuram entre esses estados fascistas, são a Alemanha e a Itália, que são dois países que saem derrotados da Primeira Guerra Mundial. E isso implica severas restrições econômicas para ambos os países. Ambos os países também, inclusive, eles passam por processos revolucionários. Lembremos que se estamos falando de 1920, estamos falando aí de um período posterior à Revolução Russa, que abala as estruturas do Estado liberal. E com isso surge um momento revolucionário por toda a Europa. E deste momento revolucionário surge também respostas à tentativa de proibição e à tentativa de perseguição aos movimentos comunistas em cada um dos países. Então, nesse momento é importante a gente pontuar que o fascismo ele surge tanto em relação às perdas, né, que esses países sofreram
com a Primeira Guerra Mundial, mas acima de tudo também, né, a partir de uma resposta contrária a esse movimento comunista. Aí alguém pode falar assim: Ah, professor, mas eu vi no Zap que fascismo e comunismo é a mesma coisa. viu errado. Viu errado porque um dos principais elementos do fascismo é justamente o anticomunismo, dentre outros elementos também. E aqui cabe importante também, é um momento para a gente pontuar sobre isso, é de que, obviamente, que quando a gente vai analisar determinados modelos de Estado, com formação de Estado, nós podemos ali buscar alguns elementos que, esse conecta com esse conecta com esse, mas, fundamentalmente, eles são distintos, como o caso do socialismo e do Estado fascista. E aqui nós vamos elencar algumas características, né? Podemos considerar as principais características do Estado fascista. A primeira delas, que salta logo de cara, é o autoritarismo, ou seja, o poder normalmente costuma ser centralizado num pequeno grupo, preferencialmente personificado numa figura, né? Se a gente for pensar no caso da Itália, nós temos o Mussolini, no caso da Alemanha, nós temos o Hitler. Obviamente que quando nós falamos de Mussolini e Hitler, todo o fascismo, ou o próprio nazismo, né, não deriva somente dessa figura, né? Tem aquele grupo que pensa, né, tem aquele grupo de intelectuais que pensa o estabelecimento desse Estado, mas está aí personificado principalmente a partir desses dois dirigentes de ambos os países, né? Um outro elemento muito importante para a gente pensar o fascismo é o nacionalismo, ou seja, a exacerbação do sentimento patriótico de nação, né? Muitas vezes, inclusive, subjugando as outras nações à sua nação e à sua nacionalidade. Um outro ponto muito importante é a intervenção do Estado na economia. Obviamente que o Estado fascista, ele é um Estado capitalista, né? Ele está inserido nesse modo de produção capitalista. A propriedade privada, em alguma medida, está ali resguardada, assim como disseram os liberais, os naturalistas, etc. Mas existe um elemento que é: o Estado ele pode intervir na economia. O Estado pode estatizar determinadas empresas, o Estado ele pode impor taxas, enfim. O Estado ele não é como no liberalismo, né? Como se apregoava no liberalismo, isento da economia, ele pode participar, mas segue sendo um Estado capitalista, né, como os outros, né, em alguma medida, mas com algumas características particulares. Um outro elemento muito importante para a gente pensar o fascismo é o militarismo. E o militarismo vai estar presente em todos os espaços, né? Desde a militarização da própria sociedade, a educação, né, e a sociedade como um todo. Então o elemento militar, o elemento do militarismo, ele também é muito presente dentro do Estado fascista. Um outro ponto que já falei, retomamos aqui novamente, é o anticomunismo, né? Nós vemos muito, por exemplo, na Alemanha, né, quando conhecemos o nazismo, que aí o nazismo ele é inspirado no fascismo, não é propriamente o fascismo, né? Tem algumas particularidades, mas o anticomunismo ele é muito presente também, né? Se perseguia judeus, se perseguia homossexuais, se perseguia negros, mas também, principalmente, se perseguia comunistas, né? O regime nazista ele faz essa caça aos comunistas na Europa, principalmente dentro do seu território também. E um outro ponto que faz parte aí do Estado fascista é a hierarquização da sociedade. Ou seja, a partir das elaborações desses intelectuais do Estado fascista, existem determinados grupos sociais que são superiores a outros, né? Muito aí influenciados pela questão da seleção natural, inclusive, transpõe-se isso para a sociedade, né? Chegando, inclusive, no lugar mais extremado, como o caso do nazismo, ao antissemitismo, né? Se considerava que os alemães eram arianos, né? Eram a raça superior que deveriam dominar, né, e subjugar todas as outras. Daí, inclusive, a perseguição aos judeus, mas não somente a eles, né? Perseguição aos negros também, aos homossexuais, aos comunistas, tido muitas vezes como degeneração, né, desse corpo ideal, desse povo ideal, que é o povo ariano. E aqui, pessoal, nós podemos ver alguns desses líderes, né, que foram fortemente influenciados pelo fascismo, como também elaboraram bastante sobre ele, né? Os principais deles, os dois, é o Hitler e o Mussolini, né, respectivamente na Alemanha e na Itália, né? Foram essas duas figuras aí que desenvolveram o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha, apregoando a superioridade de uma raça, né, criando milícias para a perseguição desses povos, os quais eles consideravam inferiores. No caso da Itália, tem os camisas negras, que passam a perseguir, prender, torturar e matar trabalhadores, né, que passam
a atirar, né, contra esses grupos organizados que criticam o regime, se revoltam contra o regime. No caso da Alemanha, se forma a Gestapo, né, que é uma polícia política que persegue judeus, que persegue homossexuais, enfim, que persegue o conjunto daqueles que são considerados enquanto indesejáveis. Além de tudo, a partir dessa articulação é que se inicia a Segunda Guerra Mundial propriamente, né? É a partir dessas duas figuras e esse anseio de avanço, né? Porque a partir dos ideais fascistas é preciso avançar em outros territórios, é preciso subjugar os outros povos, que se dá início à Segunda Guerra Mundial. Por outro lado, a gente costuma aprender na escola que o nazismo, né, o fascismo particularmente, ficou restrito somente à Alemanha e à Itália, o que em alguma medida é uma inverdade. Como falei lá no início do Estado fascista, o fascismo, né, e a conformação do Estado fascista e essa influência do fascismo, ela existe sobretudo a partir das perdas da guerra, da Primeira Guerra Mundial, mas existe também em resposta ao movimento comunista, né? Uma das formas que aí o liberalismo encontrou, né, o capitalismo encontrou de tentar perseguir e deter esse movimento comunista está justamente na conformação desse Estado mais autoritário, né, desse Estado militarizado. E é o que ocorre, por exemplo, na Espanha com Franco e em Portugal com Salazar, né? São dois ditadores que são fortemente influenciados pelas ideias fascistas, inclusive o Hitler, em alguma medida, na Guerra Civil Espanhola, que não é tema da aula, né, mas cabe destacar, ele bombardeia, né, Guernica, que é uma cidade que dá origem à obra do Pablo Picasso, mas é fundamental a gente perceber que não fica restrito somente à Alemanha e à Itália, né? Esses ideais fascistas, eles percorrem a Europa, mas não só a Europa. Se a gente for pensar, como vocês estudarem a história do Brasil em alguma medida, o Getúlio Vargas ele é influenciado, né, fortemente influenciado pelas ideias de Mussolini, mesmo que mais para frente ele precisa se decidir, né, e termina se aliando os aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Um outro ponto importante, até mesmo dentro dos Estados Unidos, aí que é considerado a bandeira da liberdade, né, da igualdade e tudo mais, enquanto ocorre o fascismo, né, lá na Europa, dentro dos seus territórios existia a Ku Klux Klan, obviamente que é anterior, né, remonta aí o final do século XIX, mas acima de tudo são grupos supremacistas que consideram a raça branca superior às pessoas negras, né, e por conta disso passam a perseguir negros, enforcar em árvores, etc. Né, que aí não somente ficam nesse período, como avançam também ao longo do século XX. Cabe a gente lembrar, inclusive, sobre as leis de segregação que existem nos Estados Unidos, que são leis baseadas largamente na supremacia, né? Na supremacia branca, né? Na supremacia de uma raça sobre a outra. E aqui, meus jovens, chegando ao final desse encontro de hoje, é muito importante a gente relembrar algumas questões que nós tratamos quando começamos aí a discutir a conformação dos estados modernos, né? Lembrando que esses estados eles são transformados, revolucionados, enfim, a partir de condições sociais específicas, condições socioeconômicas ou condições conjunturais de cada época. Só assim é possível a gente conceber, né, e observar a conformação desses estados, né, dos indivíduos agindo na história e transformando essa realidade. É bem importante, né, a gente relembrar, por exemplo, que o Estado liberal ele não surge do nada, ele surge com a atuação firme da burguesia para tomar às suas mãos o Estado, né? Tomar as rédeas do Estado, né? Pois detinha um poder econômico, mas ainda não detinha um poder político, que só foi possível com as revoluções burguesas. No caso do Estado socialista, é a partir ali da elaboração de alguns intelectuais e de um marxismo já consolidado, de ideias socialistas já consolidadas, que é possível aí tomar o Estado, né, a partir de outro modelo de organização, que aí principalmente questiona a propriedade privada e questiona a apropriação de riqueza por poucos, né? É bem verdade que a gente pode discutir que com o passar dos anos, né, com o passar das décadas, não necessariamente aquele socialismo previsto lá atrás é o que continua vigorando, mas isso não será tema de hoje, né, no nosso encontro, né? E um outro ponto importante também é a gente pensar que o próprio Estado fascista ele não surge somente de um indivíduo, né? Ele vai surgir a partir de condições objetivas, condições sociais que vão favorecer o seu surgimento. E esse é um outro ponto muito importante para a gente pensar na conformação desses estados do século XX, né? Mais à frente, no nosso próximo encontro, veremos o estado de bem-estar social, né? Que também existem condições específicas que favorecem o surgimento. E, mais à frente ainda, vamos ver o neoliberalismo e de que modo ambos se organizam, né? E ambos se encaixam aí nesse desenvolvimento do Estado ao longo do século XX.
por hoje ficamos por aqui, pessoal. Alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, coloca aí nos comentários, coloca aí no chat que assim que possível eu respondo. Se ainda não curtiu o canal, se inscreve e ativa o sininho, beleza? Até a próxima e vamos Nelson!